Olá, pessoal de casa, voltamos aqui com o nosso programa Espaço Mulher, no canal 1, o seu canal de TV. Hoje nós estamos conversando sobre violência contra a mulher. E a gente terminou o último bloco falando como identificar uma vítima de violência doméstica. Né? A Amanda até explicou que a gente tem que ficar muito atenta ao comportamento daquela pessoa, se ela está mudando de comportamento, se ela está deixando de falar muito para falar pouco, como que ela está se comportando de maneira diferente. E eu queria começar esse bloco, Amanda, falando sobre como identificar um agressor, né? A gente falou da vítima, e aqui fala que 68% dos casos de violência doméstica são praticados por maridos, namorados, amantes, ex-parceiros e de forma imprevisível. Quais são os sinais que eu posso perceber que meu parceiro pode se tornar uma pessoa violenta? O uso frequente de álcool e drogas, infelizmente, é uma realidade no nosso país e isso traz muita influência, sobretudo para dentro de casa. Porque daí a pessoa vai, faz uso de drogas, chega totalmente transtornada em casa. Isso é um ponto que provavelmente a pessoa vai agredir a mulher. Porém, às vezes a criança, quando era criança, o agressor presenciava esse tipo de violência em casa e hoje em dia cresceu e é uma pessoa violenta também. Ainda que ele não demonstre isso, pode ser que em alguma briga, alguma discussão que haja em casa, ele acabe por agredir a mulher de alguma forma. Ou, de repente, influência familiar, às vezes, por exemplo, a mãe do cara não gosta da namorada, fica falando bobeira na cabeça dele, acaba que ele vai e faz alguma coisa por influência dos outros. Ficar atento nesses casos. E também a mudança repentina de hábitos também, assim como a mulher, ele pode, às vezes, por exemplo, arrumou alguma amante, alguma coisa que a mulher não tá sabendo, e daí ele começa a se modificar o comportamento dentro de casa. Então, para você, né, que tem um parceiro que tem aí esses hábitos, ou que você está percebendo alguma mudança, fique atenta, né, porque pode ser que ele se torne violento. E nesse caso de violência doméstica, Amanda, o cara se tornou uma pessoa violenta, o parceiro que era aquele responsável por proteger, né, aquele responsável por cuidar, se tornou uma pessoa violenta. Como que a Lei Maria da Penha me ajuda nesse caso de violência doméstica? A lei prevê um benefício diverso das outras leis, que é a medida protetiva de urgência. Ela pode ser pedida no momento da elaboração da ocorrência, como depois, dependendo do que aconteça. É o seguinte, a medida protetiva, a vítima vai, conta o que houve, explica a situação. Se for caso de registro, vai ser registrado o boletim de ocorrência, e ela já pode solicitar a medida protetiva, que seria um afastamento do autor de casa, ou afastamento dela de casa, se o autor for ficar no imóvel. Às vezes tem algum bem dela na posse do autor, pede para que devolva. Não mantenha contato com ela, com as testemunhas, com os filhos, por telefone, por redes sociais, por e-mail, nenhum tipo de comunicação. Ela pode solicitar. Mas assim, é interessante a vítima saber que ela vai fazer esse pedido. Em 48 horas, isso vai ser enviado para o promotor de justiça. Ele vai analisar o pedido e vai pedir para que o juiz defira ou não, de acordo com o que houve. E o juiz é que vai analisar, dizendo se é cabível a medida protetiva ou não. Em regra, aliás, não existe uma regra. No geral, como os casos são mais de violência física, o juiz, em regra, concede. Mas, dependendo do tipo de violência ou do que esteja na ocorrência, daí o juiz pode negar. Entendi. Então, fica essa dica para você. Você tem, né, esse direito de pedir essa medida restritiva, ou seja, o seu agressor, ele não poderá chegar perto de você. De nenhuma forma. É importante a gente esclarecer, enfatizar isso, que de nenhuma maneira, seja por rede social, como a Amanda falou, ou seja pessoalmente, seja mandando alguém, né, falar, dar um recado, alguma coisa, também não pode. Então, é uma maneira de você se proteger. Mas só que, Amanda, aqui a gente vendo os dados, 98% das pessoas conhecem a Lei Maria da Penha.
Mas só que ainda tem pessoas que não procuram se beneficiar dela. Por que ainda tem pessoas que têm complicação de conseguir se beneficiar dessa lei? Por falta de conhecimento não é, porque como você está falando, praticamente toda a nossa população já conhece a lei. Porém, muitas vezes o medo vem da dependência financeira. Infelizmente, a mulher não tem como se prover, não tem como prover os filhos, não tem algum lugar para ir. Então, ela acaba aceitando a violência no dia a dia. Infelizmente, não procura ajuda. Muitas vezes, ninguém fica sabendo, ela não conta para irmão, não conta para os pais. Muitas vezes, a própria família nega ajuda. Então, a dependência financeira, infelizmente, é o pior motivo para ela não querer ajuda, que depois ela sabe ou imagina que não vai conseguir se manter. Entendi. A gente nem pensa muitas vezes nisso, né? Porque hoje a gente está tão acostumada a mulher trabalhar, mas ainda tem muitas mulheres que dependem sim financeiramente do parceiro. E essas mulheres também podem estar sofrendo algum tipo de ameaça, né? Esse parceiro pode estar ameaçando tirar a vida de algum familiar, até mesmo dos próprios filhos. E ela se sente coagida a continuar naquele ciclo de violência. Pode ser medo de que o parceiro seja agressivo de novo, venha fazer alguma coisa com ela. Por exemplo, ameaçou que vai bater, ela tem medo que bata. Ameaçou que vai matar, tem medo que mate. E fica paralisada nesse medo. Isso, e acaba sofrendo todas as consequências ali no dia a dia sem procurar ajuda. É importante, então, que ela saiba que ela pode contar com essa lei, que ela tem essa medida restritiva e procurar, né, alguma outra maneira, algum familiar, alguém que ela confie, para compartilhar isso que ela está sofrendo e não deixar de buscar ajuda, porque se a gente deixa de buscar ajuda, pode ser que o caso que seria apenas uma agressão física se torne um homicídio, como a gente vê muitas vezes acontecer. Então é bem complicado. A gente já falou aqui, porque são 48% das violências que acontecem na própria residência. Amanda, como que a gente consegue reverter esse pensamento? Porque muitas das mulheres, além de sentir medo, elas acham que a culpa é delas de estar sofrendo essa violência. E eu não consigo imaginar como achar que a culpa é da vítima. Mas como que a gente muda esse pensamento dessa mulher? Ao meu ver, a difusão de informações seria o essencial para que a gente consiga reverter a situação e talvez diminuir bastante os casos de violência doméstica que hoje em dia existem. Porque tem os órgãos que já são instruídos, como a delegacia de polícia, o fórum, a promotoria, os advogados. Mas assim, a mulher tem costume de ir aos postinhos de saúde, levar os filhos na creche, na escola. Então, assim, eu acho que se a gente difundir as informações e instruir os outros órgãos públicos para que eles possam fazer palestras, conversas como a nossa de hoje, isso é muito importante para que a vítima saiba dos seus direitos, saiba a quem se socorrer, a quem pedir ajuda. Então, a difusão de informações eu vejo que é realmente o principal meio para que a vítima possa se socorrer de alguma forma. Porque quanto mais informação a vítima tiver, mais a possibilidade dela buscar ajuda. Sim. E principalmente o que você falou, achei muito importante, de ser informações que estejam no ambiente que aquela mulher costuma ir, né? Justamente o posto de saúde, a creche, a escola do filho, onde pode ser dado palestras, né? Esclarecimentos. Isso é muito legal, muito importante, porque talvez aquela mulher ela tenha tanto medo que ela não consiga ir a uma delegacia. Nem procurar informação. É muito comum isso. E daí, ali naquele ambiente que ela convive, é mais fácil, é mais leve. Os filhos também, às vezes, não sejam tão afetados. Ela pode procurar ajuda sem afetar tanto eles. Amanda, pra gente fazer mais uma pergunta. A pessoa sofreu uma violência. Qual é o primeiro passo que ela deve seguir? Olha, eu sei que é difícil, mas ela tem que tentar se manter o mais calma possível. Porque muitas vezes a mulher sai, assim, acabou de sofrer uma violência, tá preocupada, tá nervosa e acaba fazendo alguma coisa que não devia ser feito. Mas assim, tentar se acalmar, conversar com alguém próximo, com algum parente, algum amigo que ela tenha proximidade, tenha
segurança de conversar. Eu acho importante que ela tente ao máximo ficar calma, depois ela decida o que ela vai fazer. Porque existem casos que a vítima pode voltar atrás depois que faz a ocorrência, mas tem casos que não. Entendi. Muitas vezes ela quer se separar, muitas vezes ela não quer. Então, assim, é importante que ela decida primeiro o que ela quer fazer e depois procure ajuda num órgão responsável. Acho que isso é o principal. É verdade. Então, gente, nós estamos conversando aqui sobre violência contra a mulher. A Amanda está nos esclarecendo muitas dúvidas, deixando muitos alertas para você que está em casa. E não saia daí. O nosso programa está no meio, a gente ainda tem bastante coisa para falar. A gente vai para um pequeno intervalo e volta já. Programa Espaço Mulher, no Canal 1, o seu canal de TV.